Antes do debate de daqui a pouco, né, a gente teve um evento com presidenciáveis que pode servir um pouco de parâmetro do que vem por aí. O Banco BTG Pactual promoveu entre ontem e hoje sabatinas com os principais candidatos ao Palácio do Planalto. Primeiro, eles discutiram a um público de empresários. Depois foram entrevistados por jornalistas diferentes. Um deles, o nosso colega aqui, o do Pingos nos Is, o Augusto Nunes. O 3 em 1 também estava muito bem representado lá com o nosso Carlos Andreas, um dos convidados, né, para o painel de encerramento. Participaram do evento o Alckmin, Álvaro Dias, o Ciro Gomes, o Henrique Meirelles, o Fernando Haddad e o João Amoedo. Jair Bolsonaro e Marina Silva recusaram o convite por questões de agenda. Andreas, para não ficar muito longo, eu tenho que trazer a fala de cada um deles, falar um por um aqui. Você que acompanha tudo, acho que você podia fazer um apanhado e as suas considerações, né, suas impressões sobre essa sabatina. O que você achou? O curioso nesse tipo de evento, o evento foi muito legal, o curioso nesse tipo de evento é que rejeitaram um convite para falar especificamente num banco de investimentos, sugerindo que não participa de um evento para o PIB nacional, para banqueiros, para grandes empresários, que era a plateia presente, devia ter algo como 1.000 pessoas acompanhando. No entanto, como tudo no Brasil hoje e no mundo, havia uma transmissão ao vivo pelo canal do BTG Pactual, com audiência extraordinária. Então, eu posso dizer isso porque eu fiz uma palestra e a repercussão foi muito grande. Os candidatos, inclusive aqueles que terão pouco tempo de exposição, no caso, por exemplo, do Bolsonaro e da Marina Silva, cometem um erro grave ao não ir, pensando que estariam falando para um público restrito quando não estariam. Dito isso, não houve grandes novidades em termos de conteúdo. Eu achei que foram muito bem para os seus padrões habituais o Geraldo Alckmin, mas é aquele mesmo texto de sempre. Foi aplaudido de pé pela plateia, né, a plateia do mercado financeiro, para que ele faz um discurso bom de ouvir, sem dúvida nenhuma. O Ciro Gomes ontem, o Ciro Gomes é um caso sério, vocês sabem a minha opinião, acho que ele está fora da disputa, né, pela presidência da República. Mas o discurso dele é altamente sedutor, ele fala muito bem e argumenta e solta números e fala sobre políticas públicas, às vezes de maneira bárbara, como eu disse antes, mas convence, presta atenção. Foi uma participação importante e relevante. E hoje, eu não vou falar do Meirelles, né? O Meirelles foi o Meirelles. Hoje esteve muito bem, o João Amoedo foi bem, mas esteve muito bem, e muito bem eu digo em termos de percepção de discurso, não do que eu acho da qualidade do que ele diz. O discurso do Fernando Haddad é perigosíssimo, porque ele se apresenta com aquela voz mansa, fala bem, tem aquele ar professoral, acadêmico, fala para o mercado como se não tivesse dado aquelas entrevistas recentes ao Valor, falando de regulação, e debochando, como se o seu projeto fosse liberal. Ele convence as pessoas. Eu estou convencido, portanto, para botar aqui na mesa de discussão, que a escolha do Fernando Haddad é um acerto da estratégia lulista. Porque ele limpa a imagem sindical do PT, ele apresenta um PT jovem, acadêmico, ele foi beneficiado recentemente pela debacle do João Dória. A renúncia do João Dória e o fracasso do João Dória como prefeito, sejamos francos, revitaliza a figura do Fernando Haddad aqui em São Paulo, dá para ele um patamar de partida, e ele é um jovem a ser construído no Nordeste, onde o Lula tem a força específica para ungir o seu indicado, conforme a tese que vocês conhecem aqui minha. E aí eu quero apresentar aqui uma escolha, decisão editorial minha, para tratar do Fernando Haddad. Eu falei isso no evento do banco. O Fernando Haddad não é o Lula? O Lula não é o Fernando Haddad? Então, eu acho que os candidatos deveriam fazer o mesmo. Para mim, eu vou tratar o Fernando Haddad como se fosse o Lula. Como se fosse um presidiário. Ele é cavalo de um presidiário. Ele é representante de um presidiário. Em certo sentido, ele está fazendo um papel que frauda o sistema eleitoral. Representando, se prestando ao papel de capacho de alguém que está preso, investindo no caos do processo eleitoral. Eu falei dos adversários porque, francamente, entrar no discurso, discutir com Fernando Haddad, achando que ele é um igual,
que ele é, entre aspas, um civilizado, alguém que poderia, um petista light, é um erro grave. Ele não é, ele tem uma sólida formação stalinista. Quem ler os seus textos, inclusive os acadêmicos, encontra isso lá, a sua visão econômica da vida e do Brasil especificamente. Então, essa armadilha os adversários não deveriam cometer. Se eu pudesse a sugestão, não quero dar, mas já estou dando, tratem o Fernando Haddad como se ele fosse o Lula. Concorda, Vera? Tratar o Fernando Haddad como o Lula embute dar a ele o beneplácito dessa transferência, algo messiânica de votos de um Lula ungido à condição de Dom Sebastião, Antônio Conselheiro, o que quer que seja. Eis aqui o meu escolhido, né? Eis aqui em minha mão o meu povo, eu transfiro ele a você. Eu acho que isso também é perigoso. Eu acho que uma vez dirimida essa confusão, essa salada mista que a gente está vivendo, depois do dia 17, quando o TSE forçosamente terá de decidir se a candidatura do Lula vale ou não e dirá que ela não vale, acaba essa mixórdia que a gente está vivendo hoje. E aí eu acho que o Fernando Haddad tem de ser tratado como o que ele é. Alguém que governou São Paulo, não foi reeleito, não foi nem ao segundo turno, cuja administração, sob o pretexto de ser modernizante, na verdade governou para o centro da cidade e para uma pauta muito específica de uma certa esquerda Vila Madalena, esqueceu a periferia da cidade. Eu acho que tem que ser trazida a pauta à administração do Fernando Haddad em São Paulo. E também esse histórico que ele tem, como a Andreasa colocou aqui, de sua formação de esquerda, do discurso que ele começa a vender de uma forma algo irônica como liberal, mas que na verdade é intervencionista, como foi o da Dilma Rousseff, e uma armadilha sobre a qual a gente falava aqui antes do início do programa, que eles vão tentar fazer, e o Andreasa bem notou, foi ele quem notou, de jogar toda a má fortuna do PT nas costas da Dilma Rousseff e zerar a barra do Haddad, zerar a barra do Lula. Não é assim. O Haddad foi ministro da Dilma, foi ministro do Lula, continuou sob Dilma Rousseff, com ela interagiu enquanto era prefeito, acatou a sugestão dela de não aumentar o preço da passagem de ônibus aqui. Então acho que toda essa história tem que ser contada. E eu tenho uma séria dúvida sobre como vai cair alguém com o figurino do Haddad no Nordeste, que é onde o PT precisa forçosamente fazer essa transferência massiva de votos se quiser colocar um candidato no segundo turno. Eu não acho que haja tempo e não acho que haja uma empatia possível entre o Haddad, com esse seu tom professoral, academicista, de uma esquerda que tenta ser light, mas na verdade é antiga, com o Nordeste, a pauta do Nordeste. Eu não acho que haja liga para isso. O que você pensa a respeito, Marcelo Madureira, e a partir do que disseram aqui já o Andreasa e a Vera, principalmente com relação ao Fernando Haddad? Pois eu não tive, talvez, essa oportunidade de assistir o Fernando Haddad falando lá para o público do BTG Pactual, mas pelo que o Andreasa nos apresentou aqui, é curioso, porque eu fico perguntando, eu acho que todo mundo se pergunta, afinal, qual é o verdadeiro Fernando Haddad? Aquele que deu aquela entrevista para o Valor? Ou esse que vai lá falar no banco, para o pessoal do mercado financeiro do Banco Pactual? Na verdade, o Fernando Haddad é mais um militante do lulismo, ou seja, onde não existe verdade, né? Existem só mentiras completas. É nesse engodo que as pessoas pretendem cair novamente. Eu acho que isso não cola mais. Não cola mais. E tanto que vejam hoje qual é a situação, né, política do Fernando Haddad e da Manuela Dávila também. Mas eles são não candidatos. O Lula conseguiu botar eles num corner em que eles são não candidatos. Se percebe por uma manobra vindo lá do presídio da Polícia Federal em Curitiba, que eles foram colocados pelo próprio Lula fora do debate presidencial, porque não é prudente, não é o momento, por mais uma dedada do stalinismo, né, lulista.
Então, o caminho que o Fernando Haddad tem hoje seria promover um debate alternativo, igual aquele ministério que o Lula fazia sempre que perdia a eleição, ele fazia um ministério alternativo, que evidentemente nunca funcionava. O que resta ao Fernando Haddad hoje é fazer um debate alternativo para falar para aqueles que já são seus seguidores, os seguidores do Lula, no caso, ao mesmo tempo que ele se desmoraliza completamente. Ele foi desautorizado. Ou seja, ele não se sabe, no início do programa, o Andreasa falou muito bem, ele está vivendo um limbo político. A cada hora que passa, ele se desvaloriza e dificulta, né, essa possível, eu não acredito nisso, mas essa possível transferência de votos, né? Eu acho que a gente tende, quer dizer, de uma maneira geral, a imprensa... as pessoas tendem a superestimar algumas pessoas. Eu acho que o Fernando Haddad é superestimado, né? Tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista de capacidade de mobilização política, entendeu? Ele perdeu no primeiro turno para o João Dória, entendeu? Ele perdeu para um cara que é iniciante nas lides eleitorais. Esse que é o fato. É isso. O que você acha, André? Eu queria só fazer um acréscimo, que a Vera colocou um ponto importante. A de que martelar que criticamente considerar o Haddad e o Lula reforce a posição que é desejada por eles. Mas conforme a análise que eu faço, sendo verdade que ele capitalizará o bônus, segundo o que eu acredito, do apoio, da indicação e da transferência de votos do Lula, sendo o cavalo do Lula, que ele arque também com o ônus de ser tratado pelos crimes que o Lula cometeu. Esse é o ponto central. Se ele quer, se a estratégia do Lula, é usá-lo como cavalo para uma transferência de votos, e se eles acham isso uma opção virtuosa, eleitoralmente forte, que ele seja confrontado com o outro lado dessa moeda, que é responder pelo buraco em que o Brasil se encontra agora, inclusive da crise, da recessão, dos crimes cometidos pelo Lula. É preciso bater nessa tecla. Eu acho essa tecla correta, inclusive para os seus adversários no debate público. Haddad é o cativo de um preso. Uma coisa, Vera? Não, isso ele certamente tem ido lá pegar a orientação, né? Tá agindo como aqueles advogados do PCC que vão até lá servir de pombo correio para os líderes presos.